essa tragédia, ela tinha almoçado com o filho e com a nora no apartamento dele, no Alto da Glória, e estava indo para o apartamento dela, que fica na Lameia Lins. De lá, iria para Ponta Grossa. Ia sair às 3 horas da tarde. Ela afirmou em depoimento ainda, doutora Márcia, que teve um desmaio, que acordou depois da batida e foi voltando assim aos poucos, foi voltando aos poucos, né? A consciência aos poucos. E que foi ajudada, inclusive, a sair do carro. Ficou em alguma loja, não lembra, né? Ali junto à guarda municipal. E disse que consulta com o neurologista, aliás, tinha feito consulta com o neurologista há 20 dias. E segundo ela, estava tudo certo. Estava, não sei se estava, né? Alguma coisa deu errada nesse dia. A polícia que vai apurar. Claro, um acidente gravíssimo, ela anda por mais de 2 quadras na contramão, com pessoas alertando ela e ela não mudou o trajeto dela, ou seja, ela seguiu por ele até sair da rua, efetivamente no calçadão acaba matando uma pessoa e lesionando outras. Mas se esse medicamento tivesse a situação de ser causa, de estar na causa, ela sabia que esse medicamento poderia dar isso? Ela sabia que ela poderia ter uma ausência por causa do medicamento? Se ela sabia, a coisa também muda de figura. Mas é claro, continua respondendo e a investigação continua exatamente para saber exatamente o que aconteceu, né? Ela afirma que teve um desmaio, que acordou depois da batida e foi voltando aos poucos. E aí é o seguinte, nós temos uma testemunha que gravou, conversou com ela logo depois do acidente. Vamos ver como é que foi, como é que ela estava, como é que ela reagiu logo depois do acidente, veja. O que aconteceu com você? Perdeu o controle? Passou mal? Não. Seu carro é automático? Não. Não é automático? Hã? Não, Você é da cidade aqui? Você é da cidade? Não. Não é de Curitiba? É que nem os outros, Tá nervosa, né? Essa foi a situação gravada por uma testemunha logo depois do acidente. Existem várias testemunhas, lugar muito movimentado, várias testemunhas que viram o acidente acontecer, viram antes, porque, como eu disse, ela veio 2 quadras na contramão, muitas pessoas a viram nesse percurso e viram logo em seguida. E, como o doutor Edgar informou, uma das testemunhas diz que ela estava com as 2 mãos no volante. Quando você desmaia, você perde o tônus muscular, ou seja, não estaria segurando o volante. Então, é claro, como eu disse, é o início da investigação também. Isso tem que ser visto exatamente o que aconteceu. E se ela teve essa ausência ou essa situação em que ela não tinha controle sobre si mesma, ver se ela tinha consciência que essa medicação poderia ter esse efeito, né? O Thiago Silva voltou ao local do acidente. Deixa eu dar um bom dia, falar com o Thiago agora, porque ele conversou com uma mulher que por pouco não foi atingida pelo carro dessa empresária. Como é que tá, Thiago? Boa tarde para você. Oi, Jássio, boa tarde para você. Ótima semana para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. A gente retornou sim ao local da tragédia, a gente acompanhou de perto toda essa situação. Tem gente ainda muito emocionada com o que aconteceu por lá. Eu conversei também com o delegado Edgar Santana. O delegado Edgar Santana tem 30 dias para concluir o inquérito. E ainda em relação a essa motorista, o Jássio, ele pediu uma perícia nesse medicamento para saber o efeito colateral, para saber se o medicamento que ela está tomando poderia ser o suficiente para causar, por exemplo, essa questão do desmaio. Porque ela vem pela Barão do Cerro Azul e ela entra na contramão ali na Praça Tiradentes até a Rua Monsenhor Celso. É um trajeto longo, já, é um trajeto aí de 200, 300 metros. Ela vem na contramão e uma testemunha que prestou depoimento hoje à Delegacia de Trânsito disse, inclusive, que tentou alertar essa motorista que ela estava trafegando na contramão. Chegou a buzinar o carro, chamou a atenção dela, quase que o carro dele foi atingido por ela, mas não foi o suficiente para que essa mulher retomasse a consciência e evitasse toda essa tragédia. Bom, a gente retornou à cena, o palco desse acidente gravíssimo, e você acompanha agora o drama do pessoal que trabalha ali no entorno do acidente, o pessoal que pega ônibus ali e que passa pela Praça Tiradentes e que deu de cara na última sexta-feira com a tragédia. Difícil foi retornar ao trabalho no dia de hoje. Acompanhe. Nesta segunda foi dia de reconstruir o que foi destruído por conta do acidente. Frente da loja danificada, poste caído, calçada quebrada.
Foi mais um acidente neste ponto que marcou a vida de quem tem que passar por aqui todos os dias. Olha, foi complicado, né? Muito complicado e desesperador para a família, né? Que perdeu um ente querido ali, né? A Priscila, por pouco, não foi atropelada. Ela estava ao lado da jovem que foi atingida pela caminhonete. Só hoje ela conseguiu falar da tragédia. Estava entrando naquela banca ali, né? Daí, quando eu senti o movimento, foi muito rápido. Que eu olhei para trás, eu só vi a menina voando. Nisso eu fiquei assim, paralisada, porque eu bati meu ponto para o almoço 1h40. Isso aconteceu 1h43, 1h44. Aí eu vim assim, paralisada, tentando entender. Quando eu virei aqui a rua, eu já vi o rapaz caído, eu vi sangue debaixo do carro ali, uma pessoa, né? Eu não vi se era uma mulher ou um homem, desespero das pessoas, e já vim direto aqui para a loja onde eu trabalho, porque eu fiquei bem traumatizada. A motorista que dirigia a caminhonete vinha na contramão aqui da Praça Tiradentes. Nesse ponto aqui, ela veio pela Barão do Cerro Azul, deveria ter pego Augusto Stelfid, mas não. Seguiu pela contramão. Nesse ponto aqui, o semáforo estava no vermelho. Ela conseguiu, então, passar por este local. E aqui, o carro já completamente desgovernado. Neste ponto, atropelou as vítimas que estavam caminhando pela calçada. A batida foi tão forte aqui nesse ponto que chegou, inclusive, a deslocar todo esse concreto, esse poste que era chumbado aqui na calçada, ficou completamente destruído. Algumas vítimas foram prensadas contra a parede daquela loja ali. Nas imagens é possível ver que, inclusive, algumas pessoas foram arremessadas para Monsenhor Celso. Uma cena, para quem estava trabalhando aqui na última sexta-feira, difícil de esquecer. É difícil esquecer o rosto da menina, porque eu vi ela uns segundos antes, assim. Né? Eu senti o carro vindo, quando eu olhei, eu só vi ela voando, parecendo uma boneca. Né? Então, só essa cena, assim, é bem triste mesmo. Apesar da tragédia, a vida por aqui continua. As pessoas seguem caminhando pelo calçadão da rua Monsenhor Celso. Não foi o primeiro acidente registrado aqui, mas tomara que tenha sido o último. Nesse caso, está andando aqui pelo calçadão, você vê um carro, você não espera que um carro vai atravessar aqui com tudo. Justamente, foi pego de surpresa e é um cuidado que a gente precisa ter, mas como, né, ter esse cuidado? Eu fico imaginando, né, Thiago Silva, para quem acompanhou, para quem trabalha, para quem mora ali na região, é difícil até de imaginar que isso poderia acontecer pela situação do trânsito na região, né? Quer dizer, a motorista estava realmente completamente perdida em relação ao trânsito, ao sentido das pistas, enfim, tudo mais. E quem escapou por pouco sempre tem uma história como essa, né? Eu fico imaginando que a segunda-feira realmente, para quem passa pela região, para quem trabalha ali nessa região, da Praça Tiradentes, ali aqui em Curitiba, não deve realmente estar sendo fácil, e muitas são as lembranças, né, Thiago? Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas, porque a gente tem um comércio forte e as pessoas ficam andando, era na hora do almoço, 1h40, né, da tarde, da última sexta-feira, então estava bastante movimentado. Ô Jason, o delegado Edgar Santana, ele assumiu essa investigação. A motorista de 69 anos, ela chegou a ficar presa, ela passou a noite na delegacia de trânsito aqui em Curitiba, e na audiência de custódia ela foi colocada em liberdade. O delegado diz que aguarda laudos ainda para a conclusão do inquérito. Ele tem 30 dias para concluir esse inquérito, mas acredita que na próxima semana, depois desses laudos, ele já deve ouvir inclusive os policiais que trabalharam nesta ocorrência, e aí nos próximos dias ele deve concluir o inquérito e vai remeter o caso ao Ministério Público para saber qual foi a tipificação: homicídio culposo, homicídio doloso, que acontece a partir de agora. Então o delegado deve concluir nas próximas horas essa investigação. O delegado falou, inclusive, da prisão da motorista, ela sendo colocada em liberdade agora, se de alguma maneira atrapalha ou não a investigação. Vamos ouvir o delegado responsável por este caso.
A Polícia Civil atua de forma imparcial. Observamos naquele momento que se enquadrava numa hipótese de prisão em flagrante, que de fato foi confirmado pelo Poder Judiciário, ou seja, o Judiciário homologou o flagrante realizado pela Polícia Civil. No entanto, entendeu que tratou-se de um crime culposo e que a investigada não tinha antecedentes e que tornaria inviável a conversão da prisão em flagrante em uma prisão preventiva. No entanto, como medida cautelar, o Poder Judiciário determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da investigada para evitar a reiteração de conduta. Ainda segundo o delegado Edgar Santana, Jason Goulart, em depoimento à polícia, motorista de 69 anos, respondeu tranquilamente a todas as perguntas que foram feitas pelo delegado. Ela confirmou, né, isso que você já passou aqui, de que teve um apagão que durou aí alguns minutos, porque ela vem pela Barão do Cerro Azul, passa ali pela Cândido de Abreu, Shopping Miller, vem subindo, pega a Barão, e na Barão ali ela deveria ter entrado, como você acompanhou, ou na Augusto Stelford, ou ter retornado ali por trás, pela Rua Riachuelo, não. Ela segue reto numa contramão até alcançar ali o calçadão. Mas disse que no depoimento ela conseguiu prestar de forma tranquila todos os esclarecimentos à polícia. Acompanhe. Durante seu interrogatório, ela afirmou que tomava um determinado tipo de medicamento. Vamos solicitar, nesse sentido, o apoio do Instituto, né, para que nos informe quais são os efeitos que esse medicamento pode ocasionar. Esse laudo, que vai ser elaborado, com certeza vai subsidiar a Polícia Civil para a tomada de uma decisão final. Na data de hoje, já fizemos a oitiva de um parente familiar de uma das vítimas. Eles esclareceram principalmente o estado de saúde em que a vítima se encontra. As imagens já foram remetidas para o Instituto de Criminalística para que formalize a dinâmica do acidente e, se possível, constate a velocidade que o veículo se encontrava no momento do fato. E ao longo da semana vamos realizar mais algumas oitivas, principalmente de alguns policiais que se encontravam no local do fato. É isso então, Jason. Esse é o trabalho da polícia a partir de agora. A Delegacia de Trânsito segue investigando o caso. Hoje pela manhã, os parentes da adolescente prestaram depoimento à Delegacia de Trânsito. Infelizmente confirmaram que o estado de saúde dessa adolescente é o delegado responsável. Essa foi a informação repassada pelo delegado Edgar Santana, de que o estado da adolescente infelizmente ainda é grave. Ela permanece internada no Hospital Evangélico, e uma segunda vítima também que teve amputação de uma perna ali, uma situação bem delicada, segue internada. Então pelo menos duas vítimas seguem internadas em estado grave. Um homem de 39 anos que também foi atropelado na última sexta-feira, esse numa situação um pouco mais tranquila, já foi medicado e liberado. Tivemos um saldo então de duas pessoas que permanecem internadas em estado grave, uma vítima que infelizmente acabou morrendo, Dona Vidalina, de 67 anos, que foi sepultada ontem, e uma vítima de 39 anos, esse já foi liberado, deve prestar depoimento nas próximas horas à polícia. Jason. Situação, né? Ainda adolescente, essa senhora está internada, que teria tido as duas pernas amputadas no acidente. Doutora Márcia, eu tenho aqui uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com todos também, que é a opinião do nosso público. Eu acho importante a gente sempre registrar. A Aline Nunes, obrigado pela participação sempre, Aline, acompanhando todos os dias o Balanço Geral. Ela diz o seguinte: se fosse uma pessoa sem recursos, estaria presa com certeza, nem deveria estar dirigindo se tem algum tipo de problema. E eu tenho uma mensagem que chegou também pelo nosso WhatsApp, eu gostaria que o Val abrisse aqui. Ivonete diz assim: boa tarde, me desculpe, quem toma medicamentos tarja preta não deveria estar dirigindo. Ela deve ser responsabilizada e deve prestar assistência às pessoas que foram lesionadas e se encontram no hospital. É um outro ponto. Mas eu concordo com a Ivonete, se você está tomando algum medicamento e esse medicamento ele tem restrições a atividades, inclusive dirigir, não deve ser feita essa atividade exatamente pela possibilidade do risco, né, de acontecer uma coisa como essa ou outra coisa. Por quê? Porque você tem que estar ciente de que dirigir é uma atividade que necessita de atenção, que necessita se estar rígido. Se não está, se existe algum medicamento ou qualquer outra circunstância que coloque em risco os outros, tem que realmente se abster dessa atividade, né? Obrigado, Thiago Silva. A gente segue em cima do lance. Olha, se aconteceu na madrugada, você vê tudo aqui no BG. Vamos com as principais notícias.